Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Ian Watanabe e vamos para mais uma aula de experiência do cliente. Com a grande questão: o cliente, ele tem sempre razão? Essa é a máxima que ouvimos por aí, do cliente tem sempre razão, devemos sempre escutar e fazer o que ele quer. Será que isso é uma verdade? Será que isso que a área de CX e a área de CS precisa entregar? É isso que a gente leva na nossa essência, no dia a dia e nas ações, nos projetos que nós fazemos? Vamos responder e conversar sobre tudo isso nessa aula, tá ok? Primeiro, gostaria de me apresentar brevemente. Muito prazer, eu sou Ian Watanabe, tenho mais de 6 anos de experiência nas áreas de CX e CS. Já fundei várias áreas de experiência do cliente, várias áreas de sucesso do cliente, sempre focado em desenvolvimento e liderança de equipes, com base na cultura centrada no cliente. Com o passar do tempo, fui percebendo que não basta implementar projetos e ações de CX, de CS, pensando na experiência do cliente, se a cultura não é focada nisso. É muito importante que o empresário, o líder, o gestor tenha consciência disso e leve essa cultura para toda a empresa, porque senão um projeto de experiência do cliente já nasce morto e você vai ficar brigando dentro da empresa por muito tempo para fazer com que aquela ação tenha um resultado factível. E maior ainda, que a empresa veja aquilo como algo positivo e não como uma mera sorte, um acaso, um ocorrido. Então é muito importante desenvolver essa cultura centrada no cliente para que todos os projetos e ações consigam ampliar a receita, reduzir o churn e adquirir clientes a custo zero, que é o funil ideal de toda e qualquer empresa, que é o funil de indicação. A indicação tem um poder gigantesco em todas as empresas, com uma taxa de conversão altíssima, chegando até 87%, e pasmem, a custo zero. Então, pessoal, sou administrador formado pela USP, sou formado em marketing, tenho especialização em finanças, controladoria, marketing, redes sociais e experiência do cliente também. Bora lá então, pessoal. O cliente tem sempre razão? Quero ouvir vocês. O cliente tem sempre razão? Sim, não, deixa aqui nos comentários, vamos discutir sobre isso, tá? Depois dessa aula, eu quero que vocês vejam e respondam essa pergunta quando alguém perguntar para você da área de CX, da área de CS ou de outras áreas, perguntar isso, será que a sua resposta vai ser diferente? Então, o cliente ele tem sempre razão? Vamos lá. Pensando pela ótica do não, o cliente não tem razão. O cliente ele entra para perguntar, para reclamar, porque ele é uma pessoa à toa. Ele é uma pessoa que acorda de mal com a vida, ele é uma pessoa que está descompromissada e que realmente não tem razão de nada do que ele está falando. Só que qual que é o problema disso, tá, pessoal? Primeiro delas, postura de julgamento e não investigação do problema. Isso faz com que você perca toda a investigação, todo o motivo, todo o porquê que o cliente está entrando em contato comigo. Isso faz com que você nem queira escutar de fato o que o cliente está falando. Porque você já está julgando, você já tem um preconceito do que ele vai falar e já imagina que o que ele vai falar não tem sentido algum. Então você se exime de ficar investigando, de ficar entendendo o que ele está falando. E você se fecha para essa escutativa do cliente. Você não quer escutar ele. Você sabe que ele já está errado. Então, se ele não tem razão, para que eu quero escutar o que ele está falando? Se ele vai falar groselha, se ele vai falar abobrinha para mim, se ele vai só perder o meu tempo, para que eu quero ficar escutando ele? E isso já é uma postura muito negativa, porque a gente vai estar atuando de uma forma muito fechada. E isso faz com que a nossa abordagem junto com o cliente já seja iniciada de forma errada. Então, você não consegue compreender a real situação do que ele está falando, do que ele está reclamando, quais são as reais dores e objeções que ele está tendo, porque você se fecha. Você já tem um preconceito do que ele está falando e do porquê ele entrou em contato. Isso faz também com que a gente tenha um baixo desenvolvimento de resiliência para lidar com essas adversidades.
Quando a gente se depara com um problema, com um desafio, e a gente vê que esse problema não é nosso, ou que esse problema está sendo criado de forma não natural, a gente não tem interesse algum de resolver. Se a gente já entende que o cliente não tem razão no que ele fala, o nosso interesse em querer ajudar é muito baixo. Então não faz sentido eu querer resolver um problema de uma pessoa que está ali porque está ali. Ela não tem razão nenhuma de estar ali, ela só está gastando meu tempo. Por que que eu quero resolver o problema dela? Por que que eu quero resolver essa dor dela? Então, o meu desenvolvimento para superar esse desafio é muito baixo, porque eu não tenho interesse algum com relação a isso. E todos esses pontos, tá, pessoal, que a gente está falando por aqui, é com relação à mentalidade. Quando a gente já entra com a mentalidade do cliente não ter razão, nós passamos por esses 4 pontos e prejudicamos todo o nosso atendimento e toda a forma de comunicação com o cliente, porque ela já vem cheia de preconceitos, cheia de julgamento, e a gente faz com que esse atendimento não seja o mais positivo e o mais empático possível. Tá ok, pessoal? Mas beleza, Ian. E se eu pensar que o cliente ele tem razão? Qual que é a diferença? O primeiro de tudo é com relação à postura. Como a gente está falando muito de mentalidade, a postura em relação aos clientes, a como você vai estar atendendo eles, é completamente diferente. Ela já entra de uma forma positiva, porque você realmente entende que ele tem um problema, que ele tem uma dor e que ele quer de fato resolver isso. Então, qual que é o seu principal objetivo? Entender. Então, você vai tentar entender, buscar quais são os motivadores dele estar entrando em contato, e com isso faz com que você estabeleça um parâmetro de excelência no seu atendimento, porque você quer de fato, de forma genuína, está atendendo e resolvendo o problema dele da melhor forma possível. Então, o foco não é no cliente, mas sim na resolução do problema. Eu quero pegar aquele problema que o cliente me trouxe e resolver. O foco é resolver aquele problema. Então, aquele cliente deixa de ser aquele cliente chato, aquele cliente que incomoda, para ser aquele cliente que traz um problema que eu quero resolver. Porque este cliente muitas vezes não está sozinho. Ele só é um interlocutor. Provavelmente, tá, pessoal? Tem muitos outros clientes da sua base que também estão passando por esse problema. Só que ele não está falando. Ele não está levantando a mão e falando assim: "Ei, eu tô com esse problema, tá? Você consegue me resolver?" Porque para ele ou é muito desgastante, ou não é interessante, ou é muito mais fácil ele trocar a sua empresa pelo concorrente. Porque para ele não está tendo fidelização de marca nenhuma. Então, ele trocar a A por B, tanto faz. E esse cliente que some de forma silenciosa é muito perigoso. Ao passo que, se você resolver um problema de um cliente que levantou a mão, além de você resolver o problema dele, você vai estar resolvendo o problema de todos os outros que também têm aquele problema. E isso, consequentemente, faz com que você reduza a sua taxa de churn. Porque todos os clientes que estão com aquele problema, opa, melhorou. Isso aqui não existe mais. Esse problema que eu tinha há um mês atrás foi resolvido. Nossa, foi resolvido sem nem eu reclamar. Pô, essa empresa é boa. Vou dar mais uma chance para ela. Então, isso provavelmente acontece na sua empresa e em várias outras, de você ter um problema que é levantado por um cliente, mas que vários outros também sofrem com isso, tá? E o último ponto é de transformar a mentalidade de você ter um cliente que é um problema para um cliente que é desafiador. Esse é um termo que eu uso muito aqui nas minhas aulas, nos meus treinamentos, de cliente desafiador. E sempre voltado para a parte de cultura e mentalidade no seguinte sentido: quando você tem um problema, dificilmente você quer ficar com ele. Nossa, é um problema. Ninguém quer ter problema na vida, né? Ninguém quer, nossa, acordei hoje com um problema, estou feliz. Não, ninguém acorda assim. Mas você acorda querendo resolver desafios. Você acorda se desafiando todo dia. O estoicismo está aí para isso, de você falar que o desafio ele existe e que você tem que superar esse desafio a cada dia um pouquinho.
Então, superar desafios e superar um cliente desafiador, ele está no nosso gene, está na nossa essência de ser humano querer superar desafios. Então, é muito mais interessante a gente tratar um cliente como desafiador do que um cliente problema. Em várias empresas que eu já atuei, eu tive que mudar essa fala, porque o dia a dia ele interfere muito nas ações. Então eu sempre reforçava, pessoal, o cliente não é um problema e o cliente não pode nunca ser um problema na empresa. Sem o cliente, a empresa não existe. Ela é só um conjunto de pessoas, um prédio, computadores, um sistema, enfim, mas ele não é uma empresa. Se ele não oferece um produto ou um serviço para um grupo de pessoas resolvendo um problema ou sanando uma dor, ela não é uma empresa. Ela é só um conjunto desorganizado de pessoas, sistemas e máquinas. A empresa existe por causa do cliente. O cliente é o foco e ele precisa ser o foco. Quando a gente fala que ele é o problema, toda a estrutura por trás, ela é inútil. Porque se ele é o problema, toda a empresa acaba sendo o problema. Só que ele precisa ser o desafio. Então, se na sua empresa, na sua área, alguém, colega seu fala, nossa, esse cliente aqui é um problema, nossa, cliente aqui é tudo problema. Corrija ele de uma forma amigável, óbvio, mas fala assim, amigo, e se não existisse cliente, o que que aconteceria? Nem eu nem você estaria aqui. Essa empresa não estaria aqui. E aí? O cliente não é um problema. Ele é um desafio. Chega para ele e fala assim: qual que é o desafio dele? Vamos resolver? Não chega falando assim, nossa, realmente, olha, segunda-feira acordei com um problemão na minha mesa que, olha só, 9 horas da manhã já acordei e tinha mensagem desse cliente problemático aqui que não tem o que fazer. Pessoal, isso vai atrapalhar o seu dia a dia, a sua rotina. Isso vai fazer com que o seu dia inteiro seja horroroso por causa de uma abordagem errada que você fez, com um preconceito, um julgamento do atendimento inicial. Então, a minha dica pessoal é: pessoal, olhem para cada cliente de uma forma amigável e assertiva. Tente de fato olhar para ele, ter uma escuta ativa para resolver de fato os problemas e as dores que eles estão levantando. Tá ok? E por fim, pessoal, o cliente ele tem sempre razão? Acho que o ponto aqui não é nem questão dele ter razão ou ele não ter razão. É a questão dele ter as suas razões, os seus motivos. E eu não estou falando aqui, pessoal, que o cliente está sempre certo. Eu não disse que o cliente está sempre certo. Às vezes ele não leu um manual e está reclamando de um problema aqui que ele não sabe resolver, mas está lá no manual. Teve um treinamento para ele fazer aquilo, mas ele não tem a expertise, ele não tem a manha de fazer aquilo e está lá no chat perguntando pela 10ª vez a mesma coisa. Eu não estou falando que isso é certo ou que isso é errado. Eu estou falando que ele tem as suas razões de estar fazendo aquilo, de ter aquele comportamento, de ter aquela ação, de ter aquela dor, de estar incomodado com alguma coisa. Então ele tem a sua razão, ele tem os seus motivadores. E a gente entender isso é muito importante, porque a gente traz com que ele sempre tenha um porquê de estar fazendo aquilo. Ninguém vai acordar o dia e vou mandar mensagem para aquela empresa porque hoje eu estou à toa, não tenho o que fazer. Isso não existe, pessoal. Ninguém gosta de perder tempo. Da mesma forma que você não gosta de perder tempo, o cliente também não gosta. E começar um atendimento para passar o tempo, isso não existe. Esse questionamento, por mais absurdo que pareça, ele é uma oportunidade de você entender o cliente e estar melhorando o atendimento em si, fazendo com que você tenha uma experiência de qualidade para aquele cliente e faça com que a sua comunicação da forma mais assertiva, eficaz e empática possível melhore a satisfação do cliente resolvendo o problema dele. Então, pessoal, em resumo, tá? O cliente, ele tem sempre razão? Sim, ele tem as suas razões. O não é a exceção. Não vamos tratar a exceção de 0,5% das pessoas que entram no suporte, no chat, que estão realmente de bem com a vida, de mal com a vida, digamos assim, né? Porque vai existir, óbvio que vai existir. Mas não vamos tratar os outros 99% mal por conta desse 1%. Não vamos prejudicar o nosso dia, a nossa qualidade do atendimento por conta desse 1%. Vamos tratar a exceção como a exceção. E quando ocorrer, ela é a exceção.
trate ela de forma separada. Não polua o seu dia, não estrague o seu dia por conta de um atendimento que é a exceção de todos os outros clientes que realmente têm um problema, precisam resolver, têm uma dor e estão ali dispostos a levantar a mão e falando assim: eu preciso de você, eu quero a sua ajuda, eu tenho esse interesse genuíno, por mais que seja a milésima vez que eu estou aqui no suporte, perguntando a mesma coisa. Mas eu tenho minha razão, ou eu não sei de tecnologia, ou eu realmente não entendi, ou os outros atendentes que falaram comigo não conseguiram me explicar da forma que você consegue explicar. Então, dê o melhor de si nesses atendimentos e atenda de forma genuína, com escuta ativa, de forma eficaz e empática. Pessoal, eu espero que eu tenha mudado um pouquinho da mentalidade de vocês com relação ao cliente ter as suas razões ou não ter razão. Gostaria de que essa aula seja um impulsionador para você conseguir olhar para o cliente de uma forma diferente. Não dele estar certo ou dele estar errado, mas de olhar da forma que ele é importante, ele tem as suas razões, ele tem os seus porquês. E eu, como especialista em CS, em CX, estou ali, sou capacitado para estar resolvendo esses problemas da melhor forma possível. Pessoal, muito obrigado pela aula. Vamos ficando por aqui com relação ao cliente tem razão ou não. Te espero na próxima aula. Grande abraço. Tchau.